Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Matusael e hoje eu tô vindo aqui para fazer um vídeo para falar para vocês como foi a minha experiência com o primeiro dia de prova, falando hoje especificamente sobre a prova de linguagens e a prova de humanas. Eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando como foi a redação do Enem 2021, a minha experiência com ela, o que foi que eu pensei na hora, o que foi que eu coloquei na minha redação. Então, confere aí. E se você gosta desse vídeo, se inscreve no canal e deixa o like aqui, hein? Vamos lá, galera. Minhas impressões sobre o Enem 2021, primeiro dia. Galera, algumas coisas eu já tinha em mente antes de fazer a prova, né? Por exemplo, a primeira era a estratégia de prova, que era mais ou menos o roteiro que eu iria seguir de como resolver essa prova, né? Com base nos simulados que eu fazia em casa. E a segunda coisa é que eu provavelmente não iria ir tão bem em linguagens. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque linguagens para mim não é uma área que eu tenho muita afinidade. E então eu esperava já não ter um resultado extraordinário, mas eu sabia que eu tinha condições de conseguir acertos suficientes para me manter ali na média e dentro da concorrência para o curso que eu quero, né? Nesse primeiro dia de prova, eu sempre começo pela redação, leio o tema da redação, leio os textos motivadores, procuro algumas ideias para encaixar nesse tema de redação. E aí eu desenvolvo a redação e faço rascunho. Depois de tudo isso eu parto para a prova de humanas. E aí eu faço a prova de humanas de uma tirada só. Pá! Do começo ao fim eu faço cerca de 35 questões ou um pouco mais, que é uma prova que eu gosto, a prova de humanas, eu tenho uma certa afinidade com essa prova. Então nessa primeira tirada eu faço a maioria das questões, deixo só aquelas que eu não tenho condições de resolver naquele momento, né? Porque eu fiquei com uma dúvida ou porque eu realmente não sabia como resolver. Daí eu deixo, né? Que são as mais difíceis, possivelmente. Daí eu parto para a prova de linguagens, faço algumas questões de linguagens, volto para a redação, passo a redação a limpo, já é um momento, inclusive, até para me descansar. Depois disso eu volto para humanas e finalizo a prova de humanas. E só por último eu volto para a prova de linguagens, levando em consideração o tempo que eu tenho para finalizar ainda a prova, né? E aí eu termino as últimas questões de linguagem que eu deixei. Eu sempre prefiro fazer humanas primeiro, dar essa prioridade para humanas. Na verdade, a prioridade maior é para a redação, né? Eu começo por ela e em segundo lugar para humanas, porque é uma área que eu sei que a TRI valoriza mais e com relação, por exemplo, a linguagens. E eu tenho mais afinidade com essa prova, né? E é por isso também que eu deixo a prova de linguagens por último. Eu só finalizo ela realmente lá pro fim da prova. Porque eu sei que é uma prova que, convenhamos, não valoriza bastante, né, o TRI. E além disso, é uma prova que eu tenho uma certa dificuldade de lidar com ela, né? Então eu já deixo tudo pro final, já estou mais um pouco cansado, inclusive. Então eu não fico tão receoso de perder algumas questões de linguagens, levando em consideração esses aspectos. Em termos de dificuldade, galera, eu não sei se é só impressão minha, mas pelo menos a primeira impressão que eu tive quando eu cheguei em casa e eu vi alguns comentários pelas redes sociais, pelo YouTube, por exemplo, eu vi que teve muita gente que acertou bastante questões em humanas. Eu não sei se isso é só impressão minha, até porque assim, esse ano eu estudei mais, né? Então eu posso ter achado a prova um pouco mais tranquila por conta disso, mas na verdade ela pode ter mantido os mesmos padrões anteriores. Eu acho que é fato que a prova de humanas ela tem se tornado um pouco mais interpretativa com o passar dos anos. Eu acho que essa percepção não é exclusivamente minha, mas ainda assim eu não sei se ela foi mais difícil que o ano anterior, por exemplo. E enfim, eu só sei que pra mim deu super certo, eu consegui ter uma grande quantidade de acertos seguindo essa estratégia, que eu já tinha ela em mente, já imaginava o que eu iria fazer na prova, né? E sabia também que poderia acontecer alguns problemas com relação a linguagens, como de fato aconteceu. E sobre a prova de linguagens, pessoal, eu não sei também se realmente veio um pouco mais difícil, até porque eu não gosto muito dessa prova e como eu deixo ela pro final, eu já estou um pouco cansado e assim, sempre eu tenho dificuldade para ler alguns textos dessa prova pelo cansaço, eu tenho que ler algumas vezes, repetidas vezes, né? E eu não sei dizer se ela veio um pouco mais difícil, né? Mais cansativa, porque eu já estou cansado no final da prova. Eu não sei, não consigo medir assim, o nível de cansaço que aquela prova está me proporcionando, porque sempre ela fica pro final. Então é meio complicado para mim mensurar essas coisas. Mas, de modo geral, assim, dentro dos padrões, porque a prova de humanas seguiu esse padrão assim, bastante interpretativo, né? Claro que algumas questões elas cobraram conteúdos bem específicos, mas tem essa questão bem interpretativa, né, na prova de humanas. E na prova de linguagens, como de praxe, ela é bem interpretativa mesmo. Eu imagino que não tenha fugido dos padrões, né, que a gente já estava esperando. Esse primeiro dia, bastante interpretação de texto, muita leitura
E é mais ou menos isso. Então, galera, essas foram as minhas impressões sobre o primeiro dia de prova. Foi mais ou menos assim que eu articulei no primeiro dia e que eu consegui um desempenho que eu julgo bom para o primeiro dia de prova. Então, galera, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui e até o próximo.